Esta música foi tão polêmica esta semana que passou. Essa música não, né? Não foi necessariamente essa música, enfim, foi toda uma propaganda que aconteceu. E aí muitas pessoas vieram me perguntar o que você acha disso, o que você acha daquilo. Eu falei assim, bom, deixa eu tentar responder aqui, deixa eu tentar trocar uma ideia com vocês. Quem sou eu na fila do pão para achar alguma coisa? Mas talvez pra gente debater aqui alguns olhares diferentes pro processo do reconstruir, né? Eu acho que toda essa música, toda a propaganda da Elis Regina, junto com a filha Maria Rita, foi toda pensada, e essa música, eles inclusive, aliás, não sei se alguém aqui chegou a ler e estudar um pouco sobre o que rolou para acontecer a propaganda delas duas, e eles ficaram mais de 9 meses pensando em como eles poderiam fazer o lançamento aí. Tem um nome, eu não lembro agora, mas da nova Kombi, né? Da nova perua, que a filha entrou com uma moderna e a mãe entrou com uma mais antiga. Mas com a ideia de trazer aquilo que é moderno, mas que ainda somos os mesmos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E é mais ou menos isso. Vocês sabem que essa coisa do vivemos com os nossos pais... esses dias eu tava conversando com meu pai e ele falava assim, com os olhos cheios de lágrimas, assim, né, todo emocionado, falou assim, olha, minha filha, aproveitem que vocês estão numa fase muito boa com as crianças, que já tá passando, né, e não que as outras fases sejam ruins, não é isso, não é nesse sentido, mas o ciclo da vida ele vai acontecendo. E daqui a pouco os seus filhos vão ficar adolescentes e vão ter a vida deles. E não vão mais querer ficar com vocês o tempo inteiro. E enquanto eles são crianças, o que você fala é lei. E além de tudo mais, você e o seu parceiro, né? Eu, no caso, e meu marido, a gente tem muito mais disposição. E essa conversa aconteceu, sei lá, há um tempo aí, quando meus filhos eram bem menores do que eles são hoje. E esses dias eu comecei a passar o Instagram, ver algumas coisas que eu tinha postado lá em 1900 bolinha, não é bolinha tanto assim, né, mas esses dias, e aí eu comecei a olhar no Facebook, algumas coisas assim, eu falei assim, meu Deus, as crianças eram menores, né, eu tive filho com um ano e meio de diferença um do outro, então era um perrengue, porque eles eram pequenos, os dois dependiam pra tudo, pra dar mamar, pra dar comida, pra levar, era carregando um no colo e o outro no bebê conforto, então assim, era trabalhoso. E eu falava assim, meu Deus, eu ainda ia no show, eu ainda fazia isso, eu ainda fazia aquilo, eu ainda... Hoje, coisas que eu já tenho muito mais preguiça, hoje eu já me vejo muito mais cansada. Porque é isso, né? A gente vai amadurecendo, a gente vai envelhecendo e algumas coisas vão surgindo. E agora eu já tô num outro momento, bem ruim, aliás, em que as pessoas que a gente ama começam a adoecer. Onde os pais começam a adoecer, onde os pais começam a ir embora, onde a gente tem que se ressignificar de novo diante de algumas coisas. E isso tudo, né, foram coisas que meus pais viveram lá atrás. Então, por mais que a gente, né, fale, a gente mude, a tecnologia muda, as coisas vão se multiplicando, muitas coisas se repetem com os filhos, vão se repetir com os meus filhos, com os netos, vão se repetir com os meus netos e assim sucessivamente, porque esse é o ciclo. E hoje eu vim falar pra vocês da polêmica toda que teve, da propaganda lá da... Meu Deus, como é que é o nome da marca do carro? Esqueci. Enfim, da propaganda da Kombi, nova e velha, né? Usando aí, foi uma das primeiras propagandas grandes, de uma empresa grande, usando a inteligência artificial de uma forma tão gritante. Que trouxe a Elis Regina, depois de 41 anos que ela faleceu, novamente para, né, como se ela estivesse ali cantando junto com a filha. Bom, quando a gente fala desse processo, eu queria fazer um comentário aqui com vocês, não quero me estender hoje na live de hoje. Vocês podem Volkswagen, esse mesmo. Vocês podem me fazer perguntas, aquilo que eu souber responder. Eu até abri uma caixinha e algumas pessoas me responderam assim, tenho medo, tenho muito medo do que isso pode acontecer. Outra pessoa respondeu, já vejo fadado ao fracasso facilmente. Olha aí, ó, minha mãe falando que tá passando no Fantástico a respeito.
né? Não consigo assistir agora, mas quero assistir depois. E assim, o que eu quero conversar com vocês a respeito disso, né? Então eu tive algumas pessoas que vieram me perguntar assim: a propaganda foi maravilhosa, o que essas pessoas mimizentas têm que ficar já metendo o bedelho por conta disso? Outros já falaram: meu Deus, eu achei um absurdo uma propaganda desse jeito, porque isso não é de Deus, nossa, não tem nada a ver, porque morreu, acabou, e assim por diante. Eu não vim aqui para questionar a propaganda, tá, gente? Até porque, assim, realmente a propaganda, ela mexeu com a emoção das pessoas. Qual a emoção? A emoção da música, que faz parte da vida de muita gente. A emoção do próprio carro, que eles mostram, né? A mãe amamentando no carro, a pessoa se arrumando no espelho do retrovisor, trocando fralda ali, naquela loucura, assim, porque até naquela época não se tinha cadeirinha, não tinha todo um movimento que a gente tem hoje, que é diferente. E assim, isso não significa que hoje tá ruim, pelo contrário, hoje tem um nível de segurança muito maior, mas mostrou uma época diferente, né? Mostrou aí um movimento diferente. E eu não estou aqui para falar da propaganda, porque eu acho que ela lidou com a emoção de muitas pessoas. E alguns super gostaram, e alguns talvez gostaram, mas questionaram. Enfim, né? Acho que a gente tem opiniões diferentes. Eu vim aqui para falar um pouco de algo que a gente já se questiona há um tempo dentro da tanatologia, dentro da psicoterapia do luto. Já existe alguns lugares que fazem pesquisas em relação a isto. Eu tenho no meu Facebook isso, mas o Facebook é tão difícil de procurar, né? Mas eu vou ver se eu consigo encontrar de novo e repostar pra vocês. Mas quem quiser depois, procure no YouTube assim: mãe que conversa ou convive com a filha através do 3D. Se despede da filha através do 3D, acho que tá, se vocês colocarem assim no Google, vocês já conseguem ver. É um vídeo que circulou já faz uns 4, 5 anos que esse vídeo circula, porque eu já trabalhei ele nas minhas aulas do curso Ausências Presentes para Profissionais, ainda na época da pandemia, então isso já faz aí os seus 3, 4 anos. E nesse vídeo, diferente aqui de como apareceu a Elis Regina nessa propaganda, mas é uma mãe que ela coloca aquele óculos 3D, que surgiu bem no começo do óculos. Hoje a gente já encontra esse óculos muito mais fácil, né? Sei lá se ele tem um nome diferente, mas quando eu falo óculos vocês conseguem identificar, aquele que as crianças usam na montanha-russa, que dá a sensação toda do movimento real, que na Disney já tem em muitos brinquedos e assim por diante. Né? A coisa do 3D, 4D, 5D, 6D e assim por diante. Mas o vídeo era todo em volta de uma mãe que ela reencontra a filha que já faleceu e ela conversa com essa filha através daquele óculos, daquelas imagens todas que está acontecendo. Ela está numa sala azul, toda azul, até porque o azul ele tem essa facilidade aí do 3D, 4D, 5D, enfim. E aí tem toda uma polêmica e tudo sobre isso. E é um pouco sobre essa polêmica que eu quero falar, de alguns cuidados que a gente precisa ter e algumas coisas que talvez a gente não vai conseguir controlar. A tecnologia tá aí. A gente talvez não vai ter controle sobre tudo que pode acontecer. Mesmo assim, eu, Daisy, penso que nada neste mundo substitui o tete-a-tete. Nada neste mundo substitui o toque, o afeto, o olho no olho, né? O real. Então o real tá aqui. Também essa semana apareceu em alguns lugares, enfim, um robô falando que logo logo os robôs é que vão dominar o planeta. De verdade, gente, eles já dominaram o planeta para muitas coisas. Se a gente for pensar em domínio, a gente tem sim uma tecnologia a nosso favor e talvez algumas coisas não tão a nosso favor assim há bastante tempo. A partir do momento que a gente tem a Revolução Industrial, a gente tem as máquinas já fazendo um monte de coisa pela gente, né? Ela já está presente no nosso dia a dia. E sim, eu posso ver isso como algo super positivo e tem o seu lado positivo, como a gente também pode ver algumas coisas até negativas. Se a gente for pensar, gente, quem aqui era pequeno na década de 80, lembra muito bem que a gente assistia aquele desenho lá, meu Deus, como era o nome daquela família, bem legalzinha, que
que eles voavam, que tinha lá o robozinho que limpava a casa, que tinha vassourinha. Se alguém lembrar, escreve o nome pra mim, por favor, da família, que era o nome do desenho do futuro. Que você conversava no computador na mão, né? Então, eram coisas que lá na década de 80, Jetson que fala? Enfim, e aí a gente hoje tá fazendo tudo aquilo, né? Nós estamos vivendo tudo aquilo. A gente tem um celular na mão o tempo inteiro. Quantos de vocês estão com o celular na mão, a televisão acontecendo, outras pessoas aí do seu lado também com outro celular na mão? Tem uma máquina de passar pano na sua casa, tem uma máquina de lavar roupa, tem uma máquina de lavar louça, falta alguém ainda descobrir máquina de passar roupa. Tem ferro, ok, mas uma máquina que vem e faça tudo, e de preferência dobra e coloca no lugar, né? Então, assim, às vezes começa essa questão da tecnologia, ela já está presente e ela foi tomando conta sem a gente sem a gente perceber muito. Eu lembro que quando surgiu o controle remoto, eu ainda era pequena, e tinha muitas críticas assim, olha, agora as pessoas... E o controle remoto foi junto com o carro, quando você aperta o botão do carro para subir e descer o vidro. E antes a gente tinha que ficar na manivela, né? O próprio telefone você tinha que discar. Então, e aí nessa época eu lembro que teve toda uma discussão gritante falando o quanto nós humanos iríamos ficar muito mais sedentários. Por quê? Porque para eu trocar de canal eu tinha que tirar a bunda do sofá e ir lá apertar. Para que eu pudesse abaixar o vidro que tá calor, eu ia ter que fazer esforço. E era duro aqueles trecos, né? Fazer esforço. Para discar para alguém, eu precisava apertar todo o número. Então a gente foi facilitando a nossa vida para muitas coisas. Isso é bem positivo por um lado, negativo por outro, enfim. E eu acho que sempre teve críticas. É isso que eu quero dizer. Que agora o que tá vindo de novo, tá? Com essa inteligência artificial toda, ela tem muitos aspectos positivos, nós precisamos levar isso em conta, sim. Porém, minha gente, né? Quando a gente fala do conceito morte de alguém, aqui a gente entra numa questão delicada. Por quê? Porque a tecnologia ela veio para auxiliar, beleza, um monte de coisa. Mas a partir do momento em que eu trago pessoas, obrigado, Mayara, que eu trago pessoas que não estão vivas mais para o contexto vivo, sem ser vivo, mas com movimentos, isto pode sim trazer algumas questões de ordem de saúde mental. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Quando a gente fala... Então, a questão ali da Elis Regina, tá, gente? A família aprovou. Então, teve aprovação não só da Maria Rita, como dos outros filhos. Por mais que esteja todo um diz-me-diz-que, a família, que é os grandes responsáveis por tudo isso, pela imagem, etc, etc, foi quem autorizou. Aí entra num outro movimento assim, o quanto ela, que não está mais aqui, tem isso autorizado. Não tem, até porque há 41 anos atrás, quando ela morreu, nem se imaginava que isso poderia ser possível. Quando a gente olha bem a propaganda, é possível ver que não é real, mas nada nos garante que daqui a algum tempo isso não vai ficar super mais real. Mas pensando no contexto morte, qual é eu vou falar para vocês aqui uma possível como é que eu posso dizer? Um possível ajuste emocional que possa a inteligência artificial auxiliar no luto de algumas pessoas. Auxiliar no luto de algumas pessoas. E assim, gente, tudo que eu vou falar aqui hoje, tá tudo bem você ainda não concordar ou não concordar, tá? Eu vou falar como alguém que atende há muitos anos pessoas enlutadas. E quando eu falo que a gente atende pessoas enlutadas, que eu atendo pessoas enlutadas, eu atendo vários perfis diferentes. Aquele perfil que é mais prático, ok? Sofro, uma vida que segue, deixa eu trabalhar, deixa eu fazer minhas coisas, não quero olhar muito para essa dor. Como eu atendo aquelas pessoas que sofrem um período bem intensamente, depois consegue compreender que a vida vai precisar ter novos projetos e consegue caminhar, enfim. Lembrando que nada é tão linear assim, tão bonitinho, né? Tem sempre vai e volta, porque é uma montanha russa o processo do luto. Mas eu também atendo pessoas que adoecem por conta de um processo do luto.
pelas perdas. Essas as que me preocupam mais. Toda essa questão voltado para a inteligência artificial. Mas existe uma situação que talvez, e assim, eu nem sei se o que eu vou falar aqui tem... talvez eu esteja 100% correta, tá? Mas, assim, alguns estudos já mostraram que pode ser que venha auxiliar alguns casos específicos. Que casos específicos, gente? Aqueles casos em que envolve culpas, onde eu não falei o que eu precisava falar, onde eu não expressei o que eu precisava expressar, onde não houve uma despedida, onde tinha uma briga, onde tinha um não perdão. E aí, nestes casos, a gente vê, e existe muitos, não é tão poucos assim não, mas muitos casos, em que existe essa briga que aconteceu. E esta pessoa que ficou, não a que foi, a que ficou, ela não consegue sair do lugar pela culpa. Quando eu digo não consegue sair do lugar, quero que vocês entendam que é assim. Eu não consigo reconstruir, reconectar, restabelecer a minha vida, o meu continuar. Vejam, se existe afeto, existe saudade, existe dor. Existe ausência que é presente na minha vida constantemente. Quanto mais afeto eu tenho com essa pessoa, quanto mais vínculo eu criei com a pessoa, mais falta ela vai fazer na minha vida. Por isso que a gente sempre fala que o luto é o preço do amor, né? Quanto mais eu amo, mais dói. Só que existe uma diferença no processo do luto, quando vocês perguntam assim, qual é o tipo de luto mais difícil? Tá? Qual é o tipo de luto mais difícil? Aquele carregado com culpas. Este, sem sombra de dúvidas, é o luto mais difícil de ser trabalhado, porque a culpa paralisa a gente. A culpa nos paralisa. E se eu tenho culpa de alguém que não está mais aqui, em que eu não posso mais conversar com essa pessoa, muitos ficam paralisados. Paralisados no sentido de não conseguir continuar minha vida, não consigo fazer novos projetos, não consigo pensar, por exemplo, em viagens, em novo emprego, em melhorar o meu emprego, em ter filhos, em não ter filhos, em casar ou não casar, porque eu só fico naquele processo. E aí eu não consigo reestruturar a minha vida, ou eu demoro demais para isso. Demais que eu estou falando aqui anos e anos. Nestes casos, talvez, uma relação de inteligência artificial bem trabalhado com a pessoa antes, com o auxílio de um profissional especializado, pode ser que faça a pessoa fazer um ritual de despedida, de perdão, de conversa, de sei lá o quê. E isto bem trabalhado, com auxílio profissional, muito bem conduzido antes, pode ser que auxilie para que essa pessoa volte a sentir falta e ausência, tá? E ressignificar e recomeçar a sua vida. Então esta seria uma condição onde a inteligência artificial auxiliaria, ajudaria, mas sempre assim, gente, depende do caso, depende da pessoa, com uma ajuda profissional. Porém, sabemos que isso provavelmente não vai acontecer assim, bonitinho, assim com auxílio profissional, assim com auxílio medicamentoso, profissional especializado, acompanhamento e assim por diante, tá? Então, aqui mora o perigo. E aqui eu acho que a gente realmente vai ter um pouco de problema com isso, com a inteligência emocional, com a inteligência artificial, trazendo as pessoas que já morreram, entre aspas, de volta. Já atendi situações onde tem aquele gift, é isso que fala? Quando tem alguns celulares que pegam uma foto e faz um gift que fica em movimento. Ou tem celulares que a foto fica em movimento. Mesmo que você tire a foto, ele capta a cena alguns segundos. Então a pessoa ela fica em movimento.
E isso, a gente já tem esse recurso, tá na mão de todo mundo aí, qualquer um pode ter um aparelho, qualquer um pode ter, pode adquirir, enfim, quase todos os aparelhos já começam a ter esses programinhas, essas coisas. O que já está acontecendo? De pessoas que perderam alguém, que ficam toda hora fazendo a pessoa se movimentar. Cria um gift dessa pessoa para que ela faça movimento, para que ela mexa o olho, para que ela faça aquelas expressões de boca, como se estivesse conversando, sabe? Que mexa o olho como se estivesse conversando. E traz para a pessoa que ficou a sensação de que aquela pessoa está viva. O que nós já estamos vendo com isso. E eu tô falando aqui, ó, de um negocinho que é segundos de movimento, ok? Às vezes a pessoa não consegue sair da frente do celular. Às vezes ela fica lá o tempo inteiro, olhando pra isso o tempo inteiro. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo mais conversar com alguém, eu não quero mais conversar com ninguém. Eu só quero ficar repetindo aquele movimento que o meu marido, que o meu filho, que meu fulano de tal fazia. Aqui começa o perigo um pouco, tá? Da pessoa não ter o controle. Porque eu quero tanto aquela pessoa de volta, porque sim, gente, quem aqui já perdeu alguém sabe. O que a gente mais deseja é ter a pessoa de novo, aqui. Só que o aqui não é mais possível. E nem com a inteligência artificial eu acredito que vai ser possível. Pode até ser que se crie, sim, bonecos de cera ou coisa parecida, ou até robôs que tenham até a mesma voz, ou alguma coisa assim. Então pode ser que no futuro seja possível recriar essa pessoa palpável, mas igual, o coração batendo como batia, as manias, não tem como acontecer igual, né? E assim, gente, o mundo pode fazer o que for. A ciência, a medicina pode fazer o que for e evoluir no que for. 100% das pessoas vão morrer. Mesmo a medicina super se elevando, né? Então, assim, a gente não consegue escapar disso. Até, aliás, é uma coisa que eu quero, talvez para um outro movimento, talvez para um outro vídeo, porque isso também é bem polêmico. Quando a gente fala, eu escuto às vezes uma pessoa assim, mas Deus é bom, a pessoa não vai morrer. Deus é bom e a gente acredita nele, mas faz parte do viver o dia não estar mais aqui, entende? Então, às vezes a gente vê Deus como inimigo e esquece que o morrer faz parte de todos aqueles que nascem, né? Mas enfim, não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Outro perigo que a gente tem. Então, qual é o grande perigo, tá, gente? Assim, eu não vou mais querer sair de casa, eu não vou mais querer trabalhar, eu não vou mais querer fazer nada, porque eu vou só querer ficar vendo aquela inteligência artificial da pessoa que morreu, tá? Daisy, mas não, todo mundo sabe que é uma máquina. Todo mundo sabe que é só um celular ou que é só um vídeo. De verdade mesmo, gente, vocês acham que todo mundo sabe? Vamos lá. Todo mundo sabe. Mentira, a tecnologia tá aí, tá mostrando pra todo mundo que não. Ela vem trazer emoções que a gente às vezes perde controle. Quantas e quantas pessoas, principalmente adolescente, que acha que a vida que está aqui nas telas, no Instagram, no Facebook, né, no WhatsApp da vida e tudo mais, que é só felicidade constante, tá? Gente, aqui, ó, não preciso nem ir muito longe, quer ver? Aqui. Olha aqui. A pessoa que é lisinha, não tem rugas, né? Ou então, sei lá, eu gosto do brilho. Aí a pessoa que... Olha só, claro que isso aqui é mais fácil da pessoa entender que não é assim, né? Esse é um filtro muito mais falso, mas que seja, gente. Quantas adolescentes que a gente tem que acreditam, sei lá, que a pessoa nossa, olha só, todo mundo na internet é maravilhoso, todo mundo na internet tem cilhões. Ó, aqui, ó, ó, que cilhões. Olha que nariz mais fino da vida. Tudo de mentira. E o problema aqui não está necessariamente aqui no filtro. A gente sabe de fato que tem os filtros. Aliás, esse aqui é bem esquisitinho, né? Olha isso aqui pegando fogo.
Nem sei como que é isso. Bem... Tem uns que são bem ridículos, vamos e convenhamos. Cadê? Deixa eu voltar ao normal. Agora eu perdi. Ô, minha filha, volta pro natural que eu perdi. Não sei mais qual bolinha que é. Cadê? Socorro, minha gente. Ai, cadê? Ai, socorro, cadê o normal? Nossa, gente, perdi, achei. Achei. Tô brincando aqui com o negócio dos filtros. Por quê? Porque às vezes, quando a gente fala assim, não, as pessoas vão entender que é normal. Gente, as pessoas não vão entender. Porque, por mais que algumas pessoas saibam, né? Outro dia uma pessoa falou pra mim assim... Nossa, outro dia encontrei uma colega, meu Deus, eu fiquei horrorizada. Depois que eu me liguei que ela tá sempre na internet, mas ela tá sempre de filtro. E quando eu vi normal, eu me assustei. E aí, assim, eu me assustei porque ela tinha melasma, eu me assustei porque ela tinha ruga, eu me assustei porque ela era normal. Né? O que é ser normal? O que é ser normal, gente? O que é ser normal é o envelhecimento normal. Rugas são naturais. Isso significa a gente ficar eternamente enrugado? Não, a gente tem a medicina para nos auxiliar em um monte de coisas e tá tudo bem. Mas o único problema é a gente às vezes ficar amarrado aqui naquilo que é 100% artificial, tá? E a gente tem hoje já, sem falar de morte, a gente já tem na vida pessoas que ficam mega frustrados, talvez todos nós. Quando você olha no Instagram da pessoa do lado e fala assim, meu Deus, a vida dessa pessoa é tão perfeita, meu Deus, olha aquela ali, que família Doriana, olha aquele outro, que vida não sei o que lá, olha aquele outro, entende? Então quando a gente já vê na vida, a gente já sente a sensação de frustração diante da vida por conta desse processo que nós estamos aqui agora, no celular ou no seu computador, que é artificial, porque é uma máquina que tá me levando até vocês, na casa de vocês. Coisa que isso a gente há tempos atrás a gente nem imaginava que poderia acontecer. Como é que vai ser daqui a alguns anos em relação ao morrer? A gente não muda o processo da morte, isso não vai mudar. Mas quantas pessoas vão pirar por conta disso? Gente, a saúde mental já tá tão difícil. Imagina como vai ficar isso depois. O processo do enlutar-se, ele hoje, a gente já sabe que ele pode adoecer pessoas. Como vai ser se eu tiver acesso todos os dias? Porque hoje a gente não tem acesso, mas quem me garante que daqui 5, 10, 20 anos a pessoa morreu, eu faço um scanner dela e eu tenho lá todos os dias dormindo com meu marido no computador ou num celular diferente? Eu converso com aquela máquina, eu não saio mais com pessoas porque aquela pessoa tá aqui numa tela e ela se movimenta e ela fala com a boca e ela conversa, ela canta, ela ri e aí eu não vou viver o meu processo do enlutar-se porque tem uma inteligência artificial que me traz, entre aspas, a pessoa de volta. Perigoso, né? Bioeticamente falando, sim, é algo que pode se tornar bastante perigoso, que pode sim adoecer ainda mais, né? Ainda mais o processo todo do enlutar-se. Porque o luto, gente, o que é um luto elaborado, né? Eu não gosto da palavra superado. Eu acho que quando a gente aprende a conviver com o processo do luto, é a gente entender que a saudade está aqui dentro. E ela vai existir, essa saudade, para sempre. A gente tem vontade de trazer a pessoa de volta, claro. A gente mexe nas memórias, sim. Se a gente for pensar, a própria fotografia já é isso. É pegar a fotografia de alguém e às vezes eu converso com aquela foto, eu olho com aquela foto, mas ali tá parado. Tem um movimento de trazer memórias e as fotos trazem as memórias dos momentos vividos. Daisy, trouxeram lá Elis Regina na propaganda, mas a gente já faz isso com outros artistas. Gente, já faz mesmo. A gente consegue colocar uma música de novo num telão, num show. A gente consegue trazer uma Marília Mendonça de novo num show, numa tela, né? Um Michael Jackson da vida, coisas parecidas. A gente já traz esse movimento, né? Mas talvez o quanto isso, tendo acesso para todo mundo e não só para os famosos, pode ser algo que se torne doentio. Eu não sei, a gente não sabe, não tem noção como que as pessoas vão lidar. Mas, como diz algumas
meninas que trouxeram aqui, até deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês uma das falas, né? Tô assustada, delicadíssima essa parada, tenho medo, tudo certo pra dar errado, né? Ou não. E quando a gente fala tudo certo pra dar errado, talvez é um pouco isso, né? As chances da gente... porque assim, mas as pessoas vão ter coerência. Gente, as pessoas têm coerência quase nada nessa vida. Bem complicado, né? Então, hoje, acho que o maior receio... Então, assim, pode ser positivo em situações de necessidade de perdão, de eu preciso me libertar de alguma coisa que ficou pra trás, pode ser que seja benéfico aqui nesses casos. Mas, de um modo geral, eu tenho os meus medos. Eu acho que muitos profissionais têm os seus medos, por uma questão de biologia, por uma questão de ética, por várias coisas, e principalmente de saúde mental. Como que eu vou falar para uma mãe que às vezes já tá paralisada, mas que vai ter que aprender a continuar a vida sem aquele filho que não está mais, que ela precisa olhar para os outros filhos, e essa mãe, quem me garante que ela não vai ficar o tempo inteiro do lado aqui, olhando lá pro seu computador ou pro seu celular, para aquele filho que não está mais aqui, que morreu, mas que conversa com ela, mesmo que seja uma máquina. Mas eu quero ter a sensação da pessoa de volta, né? E assim, o quanto ela vai trazer um alívio tendo a sensação de volta. Claro, gente, vai me sentir mais próximo, como eu disse. Todo mundo que já perdeu alguém daria tudo pra ter a pessoa de volta. Nem que fosse 5 minutos pra conseguir falar algumas coisas, pra dar um abraço bem gostoso, pra dizer o quanto amo, o quanto é especial. Mas eu penso que nós temos alguns perigos a longo prazo, né? Principalmente daquelas pessoas que já estão adoecendo. Por N razões sociais, né? E se essa moda pega pros ex-maridos, pros ex-namorados, né, gente? Já pensou? Quantos de vocês teriam por aí? Andando por aí. Né? Ela terminou comigo. Vou fazer mais uma dela aqui, só pra eu ficar conversando com ela. E você tá lá na tua casa e o teu ex-parceiro tá aqui, com você do lado, conversando com ela. Artificialmente. Quem garante que não, gente? Olha os perigos da inteligência artificial, né? A gente tem outro dia passando uma novela, e aqui cabe um alerta pros pais, de um modo geral, e a gente tem que mostrar pros nossos filhos, tem que assustar eles também pra algumas coisas, tá? Esses dias passou um pedaço de uma novela, enfim, eu não assisti a novela, mas eu assisti as reportagens mostrando com uma menina conversando com uma pessoa que na imagem parecia uma criança. Mas por trás daquela imagem, né, daquela inteligência artificial, era um homem. Um homem querendo se aproveitar desta criança. A gente já tinha isso de outras formas, mas o quanto isso pode ser perigosíssimo, né? A gente já tem aí. Então, por isso até assim, foi uma cena, quem aí é mãe de criança pequena, que gosta às vezes de ficar no celular, ou computador e coisa parecida, eu sempre falo assim, existem algumas coisas que a gente precisa assustar um pouco os nossos filhos, para que eles tenham um pouco de medo, sim, tá, gente? Por quê? Porque medo controla o comportamento. Então, os nossos filhos precisam saber que o mundo não é um mar de rosas, que o mundo não é florido e que não são todas as pessoas que são do bem. E às vezes a gente acredita que o mundo é do bem, e o mundo não tem pessoas só do bem, né? Então tem essa cena, procurem na internet também, vocês vão encontrar a cena da novela, que tem um senhor conversando com uma menina, e pela inteligência artificial parece uma criança conversando com aquela criança, com aquela menina. E eu mostrei essa cena para os meus filhos e falei assim, olha, vocês estão vendo isso aqui? Por isso que não pode conversar. Vocês só vão conversar na internet com quem vocês conhecem, então com o amigo XYZ, que tem um nome. Teve no final de uma novela da Globo, encontro de mãe e filha. Que aconteceu isso também? Ai, gente, eu não sou a pessoa mais noveleira do mundo, né, pra saber essas coisas. Mas eu sei que eu mostrei pras minhas crianças essa cena, e mostrando que era um rapaz, era um senhor, na verdade, e expliquei pra eles, assim, olha, existem pessoas maldosas, na internet tem um monte de gente que vai querer tirar foto, que vai pedir pra você tirar roupa, que vai pedir pra você, que vai parecer que é super legal, até porque, gente, pedófilo sabe tudo sobre desenho, sabe tudo sobre criança, tem uma linguagem de criança. E aí agora, com a inteligência emocional, coloca um rostinho de criança conversando,
A criança acha que é outra criança, né? E tá tudo certo. E nem a gente às vezes consegue saber mais o que é ou não, tá? Fotos de crianças fazendo movimentos sexuais com adulto, né? Então é muita coisa que dá muito medo, né? Então eu acho que a gente tem que sim entender que a tecnologia veio a nosso favor para um monte de coisa. Então é uma bobeira a gente achar que não, sou contra tudo de tecnologia. Não, gente, tá aqui. A gente né, facilita, olha, eu estou na casa de vocês agora nesse momento, em pleno domingo à noite. Mas a gente tem que estar de olho, né? E assim, eu, Daisy, penso que por mais que os nossos filhos, que nós temos a influência da internet na nossa vida, nada substitui relações de família, nada substitui aprendizagens tete a tete, tá? Ao mesmo tempo que a pandemia ela veio com um boom de informações, de tecnologia, a gente também teve muitas pessoas que perceberam que é possível a gente ter emoções na distância, mas que não tem nada que substitui o afeto e o carinho, né? É possível a gente conhecer as pessoas, mesmo que elas estão a distâncias ou estão nas telas, mas que ainda nada substitui o toque. Então, por isso, a gente não pode deixar isso de lado. A gente precisa se conectar com as pessoas, principalmente com os nossos pequenos, que são já de uma geração, né, que mal nasceu já tá passando o dedinho lá na tela do celular. Então, diferente de muitos da minha época, década de 80, década de 90, que já veio um pouquinho mais com o computador, mas nós aprendemos a lidar com o computador. Os nossos pequenos já nasceram com o computador, né? A gente não vai conseguir tirar isso deles, não. Mas a gente precisa ficar sempre de olho e lembrá-los que nada substitui olho no olho, que nada substitui o abraço, o afeto e o carinho, e que nada substitui os valores que são ensinados dentro de uma casa, né? E por isso que a gente não pode esquecer disso. Então, nós temos sim um olhar atento, né? Como eu falei pra vocês no começo da live, pra quem entrou aqui antes, eu não tenho nada contra a propaganda. Aliás, a propaganda foi belíssima, emocionante, foi muito bonita, mas ela realmente entrou num alerta por conta do processo do morrer, que é o trazer de volta e dar vida àquele que não tem mais vida. Isso tem os seus encantamentos, e talvez tenha os seus processos de auxílio, porque isso evoca emoções, como evocou nas pessoas, e por isso fez tanto auê. Mas isso pode ser, no processo de luto, um pouco perigoso, sim, porque as pessoas podem adoecer querendo só ficar ali naquela inteligência artificial daquela pessoa que não tá mais aqui, né? Então isso pode ser, sim, um processo de perigo, tá bom? Muito bem, meus queridos. Era isso que eu tinha pra falar. Acho que são várias polêmicas, várias coisas, várias repercussões aí falando a respeito disso. Então, acho que tem muitas coisas para serem discutidas ainda, né? Tem uma questão ética, tem uma questão religiosa, tem vários contextos, tá? Mas era isso que eu tinha pra falar pra vocês. E quero lembrá-los aqui, quem está aqui comigo, de duas coisas. Uma delas já falando de luto, de morte, enfim. Então, olha, fiquem aqui me acompanhando. Lá no Ausências Presentes também, ausências.presentes.luto é o meu Instagram profissional só de coisas sobre luto, tá? Lá no canal do YouTube, eu vira e mexe, tô colocando aqui nos Reels, no meu Instagram, pedacinhos de reportagens que eu fiz. Lá, os vídeos completos estão lá no YouTube, então entre lá, quem quiser, quem gosta, enfim, tem vídeos sobre educação infantil, tem vídeos sobre luto, tem vídeos sobre relacionamento, sobre família, que é o que eu trabalho. Então acompanhe. Nós vamos começar aqui, eu já tô mexendo os pauzinhos pra isso acontecer e tá ficando muito legal, tá? Mas nós temos um projeto que vai acontecer aí a partir de agosto, que eu quero muito que vocês acompanhem e me ajudem a divulgar, tá? Porque assim, eu tô fazendo tudo com o coração inteiro, não é nem só o coração, é de corpo e alma mesmo, que é um projeto para auxiliar as pessoas no processo burocrático pós-morte. O que é que eu faço, como é que faz quando alguém da minha família morre, que caminhos eu tomo. Túmulo, tanato, se não tem tanato na minha cidade, que funerária que tem, pra onde que eu levo, quanto custa um caixão, quanto custa pra colocar flor no caixão, quem é isento ou quem não é isento pela prefeitura,
Os cemitérios, tem espaço, não tem espaço, tem lugar, não tem lugar, a minha família não tem lugar ainda, nós nunca paramos para pensar sobre isso, então é um convite pra gente pensar sobre isso. Nós já temos alguns parceiros, tá? Já temos entrevistas agendadas, advogados para falar sobre testamento, para falar sobre inventário, nós vamos ter pessoas do banco para falar com a gente aqui, que vai explicar pra gente por quê. Por que eu quero fazer esse projeto? Por que eu acho que ele vai ser incrível? Apesar de ser uma coisa que a gente não gosta, não vai ter jeito, gente. Se você for envelhecer, porque isso não é um privilégio de todo mundo, tá? Mas se você tiver o privilégio de envelhecer, de viver mais tempo, você vai passar por perdas de pessoas que você ama. E a gente precisa saber o que a gente faz com isso. Eu atendo, por exemplo, pessoas que têm lá, sei lá, muito dinheiro dentro do banco e depois de perder alguém, tudo fica bloqueado. E a pessoa não tem dinheiro pra comprar uma coca. Tá? Então, como que a gente precisa fazer para não acontecer isso conosco? Quanto custa um caixão, uma urna, né? O seu jeito certo de falar urna não é caixão, mas é popular, é caixão. Quanto custa isso? Tem que pagar à vista? Não tem que pagar à vista? Por que algumas cidades têm funerárias, outras, como aqui em Cascavel, não tem? Desde quando não tem aqui? Como que é feito esses enterros? O que é um crematório? Como que isso acontece? Como que não acontece? Gente, eu quero trazer, assim, ó, um máximo de informação pra vocês. Eu tô entrando em contato com as pessoas, tá sendo bem, bem, bem legal. Inclusive, eu fui tirar algumas fotos no cemitério. Ficou muito massa, eu tô louca pra ver e pra mostrar pra vocês. Louca, né, gente? Assim, ai, gente, mas eu amei tanto tirar foto no cemitério, vocês não têm noção. Tirei 2 já, ficou demais. Demais, demais, demais. Então, assim, é um projeto que realmente é de alma, tá, gente? Assim, corpo e alma, porque eu ainda tô aqui. Então, eu espero continuar aqui até o final desse projeto e mais inúmeros outros projetos que venham pela frente. Mas, realmente, pra gente poder auxiliar as pessoas, sabe? Então, assim, mandem pras pessoas o que vocês tiverem. Assim que a gente estiver postando material, provavelmente vai ficar só pra agosto mesmo que a gente vai começar as lives. E vídeos, entrevistas. Em julho eu vou estar fazendo todo esse processo, já estou entrando em contato com algumas pessoas que eu vou entrevistar, vou fazer vídeos, porque eu realmente quero trazer o máximo de informação pra gente. Por quê? Porque vou dar uma experiência minha, foi isso que me deu o estalo. Eu falei assim, meu Deus do céu, Daisy, se você que trabalha com isso fez coisa errada não, na verdade não foi errado, mas quando a minha sogra faleceu, eu que fui atrás de toda a documentação e de comprar as coisas, enfim. E eu saí do hospital, pedi pra moça, eu falei assim, moça, me ajuda. O que eu faço agora? Né? Tipo, eu nunca tinha feito isso, porque quando outras situações de morte que eu perdi outras pessoas, não fui eu que fui atrás disso. E aí a moça falou assim, olha, você tem que pegar essa folha amarela, tem que levar não sei aonde, passa no cartório. Aí fui lá eu com a folhinha amarela pro cartório. O que é essa folha amarela? Quem é que tem que assinar? Sabe? Então, muitas coisas eu quero trazer pra vocês. E eu fui parar no cartório. E fiquei lá no cartório esperando, com a senha, esperando. E lá no cartório eu falava assim, cara, mas se alguém morre de madrugada, não tem cartório. E pro corpo ser liberado, tem que ter o atestado de óbito. E esse atestado de óbito, ele tem depois o depoimento de óbito, que é essa folha amarela. E aí, depois que eu entendi que aqui, por exemplo, aqui em Cascavel, né, e isso já tá acontecendo em outras cidades, eu não precisava ter ido até o cartório. A gente tem o cartório 24 horas na Sesc. Por que ninguém passa essa informação? Porque ninguém quer saber. Porque ninguém quer saber quando vai morrer. Mas, querendo ou não, meus queridos, não é um privilégio de poucos morrer, né? É um acontecimento de todos, tá? E todos, inclusive cada um de nós que está aqui assistindo agora e as pessoas que a gente ama, que são os nossos familiares. E às vezes vai ser você, no pior momento da sua vida, que vai precisar ir atrás de documentação, de documento, que não pode errar. Gente, aí eu quero conversar com a advogada, coisas do tipo assim, ó, errou o nome lá no seu atestado de óbito. Errou. Ferra depois o seu inventário. E aí inventário envolve familiagem, briga de irmãos. E às vezes tem uma letra errada do nome da mãe, ou do nome do pai, ou do nome do irmão. Ferrou, minha gente. Quantos bens os seus pais têm? O que precisa ter nesse atestado? Então é um monte de detalhe que às vezes na hora você tá tão nervoso por tudo que tá acontecendo que você não consegue enxergar o que tá de errado ali, que foi colocado errado. Gente, sabe aqueles nomes que a gente já ouviu falar assim que, o cartorário que errou e o pai nem viu? Você não viu na hora do nascimento, você acha que vai ver na emoção da morte?
que é uma emoção que a gente não quer viver. Então, são detalhes que a gente precisa ter alguém que alerte, tá? Então, acho que essa é a minha função aí de fazer esse processo, desse projeto para acontecer. Já estamos aí com parceria com Jardins, que é um cemitério aqui de Cascavel maravilhoso, maravilhoso. Gente, ai, as fotos lá ficaram tão lindas. Tô louca pra mostrar pra vocês. Legalizar tudo, pagar imposto de tudo, mas às vezes esperar o inventário. É bem isso, tá? Tem o holding, sim, a gente vai falar sobre o holding também, mas o holding não é algo para todas as pessoas, tá? Então, o holding, ele vai vir um advogado explicando pra gente o que é o holding, o que é o inventário, o que é isso, o que é aquilo, quanto que paga de imposto, tá, gente? Porque a gente paga tudo. Né? Morrer é caro, minha gente, né? Você já tem lugar para morrer? Você já conversou com a sua família sobre isso, tá? Então, são detalhes que eu quero muito, assim, de todo o coração passar para vocês da maneira mais leve possível, mesmo sendo um assunto que não é leve, né? Mas que é um assunto que eu quero trazer informações, conhecimento, para que no desespero, na hora que acontecer, tomara que demore para todo mundo aí, mas que a gente tenha informações suficientes para as coisas acontecerem da forma mais tranquila possível. Porque já é tão ruim tudo que acontece e ainda por cima ter trâmites burocráticos que pioram. Não, gente, não é isso. A gente não precisa disso. Né? A minha ideia aqui com vocês é sempre falar da educação para a morte e que envolve isso. Né? Então envolve também o que a gente faz no pós, como que a gente cuida disso, quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, tá? Então esse projeto vai ser bem lindo. Acredito que em agosto a gente já começa a marcar datas aí das entrevistas e eu quero muito que vocês estejam aqui junto comigo. Umas pessoas já me encontraram e falaram assim, ai, Deus me livre, eu não quero acompanhar esse negócio que você tá falando. Deus nos livre, que demore. Mas tem coisas que a gente vai ter que viver. Tá? De novo, a morte não é um privilégio só de alguns, tá? Ai, bate na madeira, não pode falar sobre isso porque atrai. De novo, vou dizer pra vocês. Batendo não na madeira, um dia vai chegar. A morte, ela não recrimina ninguém, minha gente. Ela pega geral, ela não recrimina ninguém, ela gosta de todo mundo, tá? Infelizmente, não tem. E as pessoas dizem assim, ai, você fica falando disso, vai morrer um dia. Você vê, menina, vou mesmo. E ainda é capaz, né? Hoje já faz 20 anos que eu falo sobre isso. E eu tenho certeza que o dia que eu não tiver mais aqui, alguém vai falar assim, tá vendo? Ela só morreu porque ela falava sobre isso. E não, eu falando, ou eu não falando. Nós falando sobre isso com as nossas famílias. É um privilégio de todos. Tá? Ninguém consegue escapar disso. A gente consegue prorrogar, né? E que demore muito. Mas, enfim. E, por último, eu quero fazer um convite para você. Semana de férias, criançada de férias, professores de férias, né? Aquelas que falam assim, ai, vou fazer nada essa semana. Mentira, a gente faz 1 milhão de coisas, enfim. E eu quero convidar vocês aqui, quem gosta de criança, quem gosta aí de estar nos relacionamentos com criança, nós vamos ter nessa sexta-feira, dia 14, e sábado, dia 15, manhã e tarde, sábado acaba um pouquinho mais cedo, mas manhã e tarde também 5 horas, no sábado até umas 3h30, 4 horas, a gente vai ter o curso Análise de Desenhos. Gente, olha só, olha como é lindo o desenvolvimento, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar esses que são super autorizados, que é da minha filhada, dos meus filhos, enfim. São desenhos feitos por uma criança, 2 aninhos e meio, 3 anos, e aí, esse aqui também, e aí o quanto a gente vai tendo evoluções. Aqui já é uma criança de 5 anos, tá? Aqui é outra, né? O Bernardo aqui já é de 5 anos. E aqui a gente tem um outro desenho de uma criança de 8 anos. Por que eu tô mostrando isso aqui pra vocês? Lá no curso, eu explico o desenvolvimento infantil através dos rabiscos. Existem crianças de 8 anos que fazem isso aqui. O que essa criança tem? Onde está o atraso dela? Como que eu consigo ver? Como que eu consigo encaminhar para um neuro, para um psicopedagogo, para um psicólogo? O que eu tô vendo de atraso aqui? Então, o que é normal em cada idade, o que é natural em cada idade? Os rabiscos para cada etapa do desenvolvimento é um dos temas do curso de análise de desenhos. É um curso aí de quase 16 horas. Eu falo sobre o significado das cores, eu falo sobre o significado
dos traços. Olhem esse aqui. Olhem como o desenho tá em tudo. Ah, essa louca fica falando de morte, depois ela faz de desenho. Conseguem visualizar aqui? Essa aqui é a vovó, que tá lá no céu. E esse é o desenho da criança. A saudade está em todos os lugares. E as crianças expressam isso de diversas maneiras, tá? Existem crianças que fazem, por exemplo, quando estão com saudade, no processo de enlutamento, o choro ou a chuva, que pode significar um choro mais contido e não tão expressado, porque crianças falam, por exemplo, do seu luto de outro jeito, eles não se comportam no luto exatamente como a gente se comporta. Eles têm outros movimentos, que às vezes é agressividade, às vezes eles se recolhem, às vezes eles falam do assunto o tempo inteiro, às vezes eles querem ter ganhos com isso. Mas além do luto, não vou falar só de luto também, a gente consegue identificar, por exemplo, pelos desenhos, quando uma criança está pronta para o desfraude. Sim, quando uma criança está pronta para o letramento, quando uma criança está pronta para o processo de alfabetização real, a gente consegue identificar quando a criança se sente o centro ou não da casa, tá? Então, todo o processo do desenvolvimento de uma criança é muito legal quando a gente vê os traços, tá? Esse curso não é um curso específico para psicólogo, porque ele não é baseado nos testes de uso exclusivo de psicólogos. Pelo contrário, ele é um curso aberto para todos. Mãe, avó, pai, tio, papagaio, periquito, professor. Daisy, para o que é bom o professor fazer? Uai, porque se eu tô vendo que todos os meus alunos estão com um desenho assim e aquela criança não tanto, talvez pelo desenho dela eu vou entender. Opa, aqui tem um problema comportamental, algo que aconteceu na casa dela. Ou aqui tem um problema neurológico, porque eu também mostro no curso questões neurológicas, ou seja, gente, o traço, a forma com que eu coloco no papel, como eu manifesto tudo isso no papel, me mostra se aquela criança ou aquele adulto, porque a gente também consegue ver isso no adulto, tem algum atraso de desenvolvimento neurológico ou é somente algo comportamental. Os nossos desenhos falam muito sobre o nosso eu, falam muito, muito. Nós adultos também, tá? A gente consegue analisar os desenhos dos adultos. Além dos desenhos, eu vou falar no curso um pouquinho sobre letras, tá? Um pouquinho da análise de letras, que é da grafologia. E eu vou falar também um pouquinho sobre argila, a massinha, enfim, coisas, como que a gente pode utilizar isso, tanto na sala de aula, quanto num consultório. Então, para os psicólogos aí, quem quiser participar, é muito legal. Eu vou trazer aí, a gente vai trabalhar um pouco a questão da massinha. Eu tenho uma formação que eu fiz de argila, e os processos terapêuticos com a Marília da Glória, lá de Curitiba, que é dos argilinos, que é muito interessante. Então eu vou trazer um pouquinho para vocês. Fiz também um curso de grafologia com a Letícia Radaik, que é uma outra profissional incrível, né? Não é um curso sobre grafologia, não é sobre isso, mas eu falo um pouco sobre as letras, o nosso formato, gente. Você já reparou que o jeito que você escreve no papel, tem dias que a letra é linda, tem dias que a letra é apaixonada, tem dias que a sua letra tá um garrancho? A sua letra tem a ver com as suas emoções. Aí desde a gente nem escreve mais. Não escreve, gente, mas a gente assina. E até a sua assinatura tem dias que sai linda, tem dias que sai esquisita. Porque tudo isso tem a ver com as nossas emoções, tá? Então, para quem quiser, ainda nós temos um pouco de vagas, não são muitas, porque a ideia é um grupo pequeno, porque quando o grupo é pequeno, a gente consegue falar especificamente de cada desenho, assim, dos filhos, de si mesmo. É muito, muito, muito legal. Então, quem puder, nessa sexta-feira, dia 14, e no sábado, será super bem-vindo. Eu tenho certeza que vai se desligar da vida, dos problemas, e vai entrar num universo bem diferente aí. É uma delícia. No último curso tinha uma aluna que ela falava assim: ai, não quero mais ir embora, deixa eu ficar aqui, eu quero continuar aqui. É muito isso, olha aqui, ó, percebi minha letra quando eu vou colocar recado na agenda dos alunos. É bem isso, tá? Nossa letra muda, enfim. Então, a análise de desenhos é bacana para quem gosta de trabalhar com crianças, adolescentes ou também para os adultos, tá? E para você mesmo se conhecer. Para quem tem filhos é bem bacana, porque você consegue acompanhar o processo de desenvolvimento. Então, assim, meu filho é o único que não sabe ler. Calma, olha aqui, o desenho dele tá mostrando que daqui a pouco ele já vai ler. Ou olha, ixi, é mesmo, vamos prestar atenção. Acho que precisamos encaminhar pro neuro, precisamos encaminhar para um psicopedagogo, precisamos encaminhar aqui para um outro processo. O curso é todo baseado, sim, em materiais da psicopedagogia, da psicologia, mas não os testes.
da terapia familiar sistêmica e da pedagogia, tá? Então vocês estão super convidados, tem poucas vagas ainda, e pode me chamar em inbox lá que depois eu explico melhor. Vai ser lá no Copas Verdes, no hotel aqui de Cascavel. Este será presencial. E muitas pessoas me pediram para fazer o online de novo. Então nós teremos uma turma em agosto do curso online também de análise de desenhos, tá? Então todos estão super convidados aí. E bora lá, minha gente. Boa semana, que seja uma semana abençoada, cheia de vida para todos nós. Que a gente saiba aproveitar o real, o toque, o abraço, o olho no olho, o sorriso, o bom dia. Que ele seja mais verdadeiro e menos artificial possível, mesmo a inteligência artificial estando aí, que nada substitui a inteligência emocional, intelectual, afetiva e assim por diante. Beijo, boa semana para todos nós e vamos ver se eu consigo essa semana aqui fazer uma live para vocês de novo. Eu vou chamar vocês aqui, então fiquem ligados que vamos conversar. E claro, tá, gente, se vocês tiverem algum assunto, algum tema, alguma coisa que vocês quiserem que eu fale, que eu aborde, que eu faça algum vídeo, super aceito sugestões, tá bom? Beijo, beijo, boa semana pra todo mundo.